Fala pessoal! Chegando com mais uma aula do curso Como Ser Freelancer. E a aula de hoje a gente vai falar sobre os principais erros do freelancer iniciante. A gente agora vai começar a entrar num conteúdo um pouco mais prático. Agora que a gente já abordou, acho que os assuntos mais importantes da teoria. E para falar dos erros do freelancer iniciante, a gente tem que dividir em três categorias, que acho que quase todos os freelas que atuam dessa forma vão bater mais ou menos nessas teclas. Quais são as três grandes dificuldades que assim são meio genéricas, independente da sua área, independente dos seus gostos, que elas geralmente impactam mais o começo? Primeiro, organização, depois clientes e por último o dinheiro, capital, renda, como vocês quiserem chamar. Por que organização? É impossível você ser um bom freelancer sem o mínimo de organização. Como é que você vai entregar suas atividades, cumprir os prazos, saber a hora que você vai acordar, montar sua rotina, enfim, ser um mínimo de organização? Não dá. É muito importante você ter isso no seu DNA, ter isso no seu perfil, e se não tiver, pelo menos trabalhar um pouco esse aspecto, para poder entregar, para poder cumprir aquilo que você combinar com o seu cliente ou não. Às vezes o próprio cliente não combina nada, mas você tem que auto-organizar, assim. Às vezes o cara vai só te pedir, preciso disso, e você tem que montar todo o processo. Como que vai garantir uma entrega sem organizar, sem se preparar, concorda? E por que isso é uma dificuldade muito grande? Primeiro porque quase todo mundo que trabalha em empresa tem, querendo ou não, um chefe para te cobrar, né? Um chefe para pedir as atividades. E isso, de alguma forma, acomoda um pouco o trabalhador formal, vamos dizer assim. Porque sabe, se alguma coisa for realmente importante, alguém vai vir me cobrar. Né? A gente tem até exceções, gente que é mais proativa, mas via de regra é o que acontece. O freelancer não tem chefe, ele é o próprio chefe, então, portanto, precisa se organizar para cumprir as suas atividades. E quem não consegue, geralmente fica para trás. Porque atrasa um prazo aqui, atrasa outro prazo ali, e quando vai ver já começa a criar uma reputação ruim. Então essa é uma dificuldade simples, mas importante da gente se atentar. O segundo aspecto que é fundamental são os clientes. Não tem muito segredo, assim. Da mesma forma que você não tem uma empresa para te pagar e você tem uma vida mais independente, mais autônoma, se você não tiver cliente, você não tem projeto. Se não tem projeto, já é meio que correlato com o terceiro aspecto, que é não tem dinheiro, não tem salário, não tem como pagar suas contas, enfim. O que acontece é que muitas pessoas querem começar a ser freelancer antes de construir um mínimo de uma carteira de clientes. Então, essa é uma dificuldade inicial, porque sem um portfólio, sem um grupo ali para te indicar, é realmente difícil você ter cliente e, consequentemente, ter dinheiro. Então, isso tem que ser um processo gradativo. A gente vai falar de networking um pouquinho mais para frente. Você tem que construir ali a sua carteira, os seus clientes fixos. Quanto mais cliente mensal, daqueles que pagam mensalmente alguma demanda, melhor, embora não seja fácil adquiri-los, né? E isso implica também no dinheiro, que é uma dificuldade, acho que talvez seja a maior dificuldade, né, do freelancer iniciante, que é aquela incerteza de quanto eu vou ganhar, quanto eu vou conseguir, será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? E é por isso que eu sempre falo que é bacana começar aos poucos, pegar os primeiros freelas ainda empregado, tendo a garantia de um salário, até para ir testando quanto que é a sua média mensal. A gente não pode trabalhar com o pico do salário, porque um mês eu ganhei 10 mil, vou ganhar 10 mil sempre. Não existe isso. Você tem que trabalhar sempre com a sua base. Poxa, se durante um período eu tive média de 2,5, mas o pior mês veio uns 2, trabalha com 2. Não tem essa de querer pôr a carroça na frente dos bois, como diz aquele ditado, né? Porque não tem milagre, assim, gastando mais do que você... E aí, o salário também, gastando mais do que você ganha, no final do mês você vai ter endividado. Então é muito importante trabalhar esses aspectos, e esses três são os grandes pilares, tá? Em função dessas dificuldades, alguns erros são muito comuns, muito comuns. Alguns até eu cometi, por isso que eu estou montando essa aula para vocês, para tentar encurtar um pouco o caminho, porque assim, se a gente sabe que são erros muito comuns, é bacana ter isso em mente para não cometê-los, porque isso pode atrapalhar um pouquinho a sua caminhada, tá bom? O primeiro deles, não organizar rotina e atividades. Galera, deixar a vida me levar não funciona. Tá? Não, amanhã eu acordo e vejo como faço, amanhã eu vejo se tem algum prazo. Tá errado. Já começa desde os... não importa que é um bico, não importa que é um negócio temporário, não importa que não é um cliente
que provavelmente vai durar muito tempo. Cara, tem um projeto, senta, organiza as atividades e programa suas entregas. Ah, eu sou redator e peguei 10 textos, mas são fáceis. Não importa. Como você vai montar os textos? Que dia você vai fazer as pesquisas? Que dia você vai fazer os textos? Como que vai ser as entregas? Como vão ser as entregas? Vai ser parcelado? Vai mandar 3 num dia, 3 no outro, 4 no final? Vai ser tudo de uma vez? Tudo isso tem que estar muito bem organizado para você saber até que ponto você consegue ou não entregar. Porque conforme você for crescendo, como que você vai saber se você pode ou não pegar um projeto novo? É impossível. Né? Sabendo quanto que você gasta de tempo para fazer uma atividade, e isso exige organização, mínima pelo menos, você não consegue dimensionar, entendeu? Então tem que saber, tem que se organizar e tem que saber o que pode ou não fazer. Então a organização é fundamental, fundamental. Acho que é o mais importante de tudo. Segundo item muito comum que a gente vê muito, é o pedido de demissão precoce. Isso acontece tanto para o freela como alguém que, sei lá, começa a trabalhar no mercado de renda variável com a bolsa de valores. Ah, começou a ganhar uma grana, fiz 2, 3 trabalhos aqui bacanas, já quero pedir demissão, quero viver viajando, quero viver minha vida sem chefe. Não é assim que funciona. Assim, uma coisa é você ter a pressão de fazer ali, vamos supor que você gaste 3 mil por mês, 2.500 por mês, tanto faz. Se você tem ali um salário que que pague essas suas contas mensais, é muito mais tranquilo você trabalhar como freelancer, porque é uma renda extra, assim, entrou beleza, não entrou não é. Agora, se você deixa de ter um salário, isso pode te complicar, você pode se sentir pressionado a obter resultado, começar a trabalhar de graça praticamente, né? De graça não literalmente, mas daquele sentido, se meu preço por hora é 30, eu começo a aceitar 10, 15 só para ter alguma coisa, então cria uma bola de neve ali que a chance da carreira simplesmente não funcionar é muito grande. Então, calma, começa com os freelas de bico, como a gente falou na última aula, vai evoluindo para um período mais amplo, até você sentir confiança de que pode trabalhar apenas como freelancer. Beleza? Terceiro ponto muito importante, não ter portfólio profissional. Galera, é impressionante o número de freelancers que se dizem freelas independentes, que trabalham em período integral e que simplesmente não tem portfólio. Ainda mais se você for buscar muito cliente pela internet, a gente vai falar mais para frente de alguns sites que podem te ajudar nessa missão. Como é que o cliente, sem olhar no teu olho, vai saber se você sabe ou não fazer uma coisa? Você precisa ter um portfólio. Não precisa ser um portfólio assim incrível, maravilhoso, mas tem que ter alguma coisa que para você apresentar os seus trabalhos. Você é designer, cria um sitezinho ali, cria a conta no Behance, põe lá seus designs mais bacanas, mais marcantes, aqueles que podem impactar o seu cliente positivamente. E mesma coisa para qualquer outra atividade. Redator, cria um site, cria um blog, vai colocando ali os principais textos, só para você ter o que apresentar para o seu cliente. Porque senão, fala, pô, bacana, você faz isso, mas eu tenho como eu ver alguma amostra que você fez? Fala, não tenho. Né? Então, querendo ou não, seus concorrentes vão apresentar um portfólio. Então, se ele fica ali na dúvida entre você e um outro profissional, um tem portfólio, outro não tem, pô, isso já mostra uma diferença de profissionalismo gigante. A gente vai falar mais de portfólio numa aula específica. O que eu posso já adiantar, assim, eu comecei sem portfólio e simplesmente a criação de um portfólio eu achei que eu poderia cobrar mais caro. E eu não só consegui cobrar mais caro, como assim, não houve nem reclamação dos preços que eu tinha quando eu não tinha portfólio. Eu mandava preço, todo mundo achava muito caro, não sei o que. Eu aumentei os preços, mas só de ter o portfólio já passa a imagem mais profissional e completa do seu trabalho. Então, é fundamental. Não é caro ter um site no seu nome. Não vou entrar aqui em mérito de qual que é a melhor plataforma, porque não é a ideia dessa aula. Mas tem alguma coisa para apresentar para o seu cliente. Você tem que ter um portfólio, isso não tem nem discussão. E o quarto mais importante é a administração de tempo, que junta com rotina e atividade. Como eu já falei, o ideal é que a gente comece empregado, não fazendo uns freelas aqui ou acolá, mas isso não significa que você não possa ou não precise de uma administração bacana do seu tempo. Como você vai saber se vai conseguir entregar, se vai cumprir um prazo? Não é porque é um bico que você não tenha que cumprir as suas atividades, entregar de acordo com o que você combinar com o seu cliente. Desde o primeiro job que você pegar, já é sua reputação de jogo. Então, vai construindo isso. Se você fizer uma coisa bacana, vai crescer, vão vir mais clientes, mas isso exige que você administre o seu tempo. Senão, vai virar uma bola de neve, vai virar uma zona, principalmente
conforme os clientes forem aumentando. Então, assim, sem administração de tempo, como eu falei no caso da rotina e das atividades, é muito complicado você manter um nível bacana de trabalho e isso acaba afetando a sua reputação e, consequentemente, o sucesso da sua carreira independente. Beleza? Eu acredito aqui também uns outros erros bem comuns, que não são tão evidentes e tão pesados quanto esses 4 que eu citei, porque, assim, minha humilde opinião, esses 4 itens anteriores, eles podem colocar a sua carreira em xeque rapidinho como freelancer. Porque aí você vai precisar de dinheiro porque pedir demissão precocemente, você vai perder cliente porque não tem portfólio, você não vai conseguir cumprir os prazos porque você não soube administrar tempo e tal. Esses outros, eles também são ruins, mas eles não são tão, assim, pesados quanto esses 4. Agora, também são bem comuns, então é bacana você ficar de olho para garantir boas entregas e um trabalho bacana junto ao seu cliente, porque isso pode gerar novas oportunidades também, tá? Como eu falei em outra aula, é muito alto o número de clientes que te indica para terceiros sem você nem pedir quando eles gostam do seu trabalho, né? Todo mundo que trabalha em uma área tem outros contatos na área e pode acabar te indicando. O primeiro deles é a não revisão de um trabalho. Fez um texto, fez um logo, cara, revisa. Lê de novo, vê se não tem uma falhinha ali que acabou passando batido sem dar o zoom. Criou um site, testa se os botões estão funcionando. Se você não revisa, dá uma sensação de amadorismo incrível. Você manda para o cliente, ele vai ver esses erros. Então, assim, é lógico, tem coisas que acabam passando, acontece. Agora, tem outro, se vai um festival de erro, um festival de problema, dá a entender que não foi profissional, você nem revisou o que você fez. E, galera, passa muito problema. Então, sempre revisem, né? Outro ponto, aceitar todos os projetos. Falei um pouquinho ali de dinheiro, o último item também coloquei precificação. Cara, não é porque você está começando que tem que sair pegando tudo. Vê se você consegue entregar, vê se você sabe o que você tem que fazer, vê se o preço está de acordo com o tempo que você vai levar. Não tem por que se apressar nesse sentido. Pode demorar meses, pode demorar anos para você falar, poxa, agora eu tenho uma carteira bacana, mas constrói isso de maneira gradativa, porque senão a sua reputação acaba ficando em xeque. Outra coisa é não ter tempo livre. Quando eu falo não ter tempo livre, muita gente pensa, mas está falando de tempo livre para pegar mais projetos? Não, estou falando de tempo livre para você fazer atividades, hobbies, lazer, porque a saúde também interfere. A saúde é importantíssima. E se a gente só trabalha, a gente fica doente, pega febre, enfim, vários aspectos bem ruins aí que atrapalham a nossa produtividade. Então, a grande sacada de ser um freelancer, de ser um profissional independente, é justamente poder fazer o que a gente gosta. Então, ter mais tempo livre é fundamental. Assim, quando a gente fala de organizar a rotina, também inclui vida pessoal, também inclui passeio, também inclui um momento seu. Se você é caseiro vai querer ficar só vendo um filme, beleza. Mas tenha momentos para você se divertir também. Outra coisa, precificação e trabalhar sem garantia financeira. É muito complicado. Porque no começo é normal que você trabalhe com um preço por hora abaixo do que você acha justo. É comum que isso aconteça, eu mesmo fiz isso, muitos freelancers fazem isso, embora não seja o caminho ideal, mas é importante para que você começar a ter seus primeiros clientes e construir o seu nome. Agora, nem sempre isso significa que você não tem que se preocupar, por exemplo, com uma garantia, pedir um sinal, poxa, mas e aquele mês, e se o cliente falar, der para trás, olha, com sinal não vou trabalhar, tudo bem, não, assim, depende muito do tipo de projeto, mas ficar indo na incerteza, e depois você vai ter uma dor de cabeça do caramba com calote, com não sei o quê. Então, vai com calma, escolhe os projetos pontuais, vê se o cliente não tem um histórico negativo, enfim. E por último, planejamento. Saiba pegar o que você está pegando, se você vai ser capaz de entregar, se o preço é justo, assim, tudo um pouco disso do que eu falei. É que são coisas tão simples, mas que às vezes a gente, na pressa de pegar um projeto, de pegar um cliente, acaba acelerando um pouco as coisas e coloca em xeque o nosso próprio futuro. Não tem necessidade nenhuma disso. Dá para fazer as coisas com calma, com tempo e sem cometer esses errinhos básicos, né? Principalmente aqueles 4 primeiros, porque eles acabam afetando demais a chance de sucesso da sua carreira independente. Beleza? E para encerrar essa aula, então, para a gente falar um pouquinho dos números, o aparelho elétrico, que é uma das referências aqui do Conexão, sempre faz uma pesquisa com alguns freelancers de características gerais. E na do ano passado, em 2017, eles fizeram uma pesquisa sobre
quais as principais dificuldades do trabalho independente. E você vê que muito do que os freelancers em geral pensam passa um pouco pelo que a gente conversou nessa aula. Então, disparado, a primeira delas é conquistar clientes. E é o grande medo de um freelancer, ficar sem clientes, sem ter renda. Que até conversa um pouco com o segundo item mais votado, que é não possuir renda fixa, embora um terço praticamente do conquistar clientes. Mas se você fizer direitinho as etapas, a gente vai falar de mais aspectos para conquistar clientes mais para frente, vamos falar de portfólio mais a fundo. Dá para você conseguir seus clientes, dá para você montar sua carteira e ter um pouco mais de tranquilidade e estabilidade para trabalhar. Isso não precisa ser um pânico. Ao mesmo tempo, a pressa e a ansiedade de resolver, pegar qualquer projeto e aí acaba fazendo uma entrega não tão boa e isso afeta a nossa reputação, é um problema. A gente acaba, sem perceber, denegrindo a nossa reputação e prejudicando a conquista de novos clientes. Então, percebe como é um ciclo que a gente faz muito errado? Então, se você está nessa de preciso de cliente para hoje, preciso de cliente para agora, vou aceitar qualquer porcaria, vou aceitar qualquer trabalho, mesmo pensando na parte financeira, às vezes não vale a pena, você está colocando seu nome em jogo. E o nome de um freelancer é a coisa mais importante, é a sua reputação. Assim, sem ela, esquece. E aí, um pouco menos voltado, vem a questão da disciplina. A gente já falou bastante sobre organização, questão de prazo, questão de entregar os projetos. A precificação, a gente vai ter uma aula só sobre isso, porque é realmente um assunto bem delicado. Quanto cobrar, as plataformas de freelancer geralmente dão uma prostituída no preço. Então, é realmente uma coisa que é complicada, principalmente no começo. Mas também não há necessidade de você sair pegando qualquer porcaria e depois trabalhando por horas para receber quase nada, certo? Melhor esperar um pouquinho e pegar um projeto bacana. E preconceito e inadimplência como quinto fator. Preconceito a gente falou na aula passada. Se vocês não viram, convido vocês a assistirem. Existe, mas não é uma coisa tão de outro mundo. Se você souber lidar com isso, é tranquilo. E a inadimplência que a gente pode trabalhar com a questão das garantias. Então, de maneira geral, a gente tem aí 3 grandes pilares, como eu falei, que são a organização, os clientes e o capital, que se você conseguir se organizar e trabalhando eles pouco a pouco, eles não são nenhum bicho de 7 cabeças, você começa a conquistar o seu espaço e você vai ver que a vida de freelancer não é nem um pouco complicada como pode parecer no primeiro momento. Agora, você não pode deixar a ansiedade tomar conta desses 3 fatores, porque senão eles viram grandes dificuldades como essa pesquisa pronta. Certo? Então, por hoje é isso. Espero que se você cometa algum desses erros, que tenha dado para abrir um pouco a cabeça e comece a se policiar aí para não cometê-los novamente no futuro, porque muitos deles atrapalham bastante a nossa caminhada. Beleza? Então, aquele abraço e até a próxima aula.